Olá pessoal, eu sou Ricardo Lengruber, sou professor e tenho feito ao longo dos últimos dias alguns vídeos sobre as eleições de 2020. Para começo de conversa eu vou repetir, não sou candidato e não estou fazendo campanha nesse vídeo para nenhum candidato. Hoje eu quero conversar sobre eleição para vereador, vereadora. Quem é o seu candidato? Você já escolheu? Qual é a função de um vereador? O vereador tem uma função muito importante na vida de um município. A exemplo de deputados estaduais, federais e senadores, o poder legislativo no âmbito do município tem a função principal de fiscalizar o poder executivo. Isso mesmo, ser um fiscal daquilo que faz e que deve fazer o prefeito da cidade. O vereador não tem que ser amigo do prefeito. Claro, não precisa ser inimigo, nem oposição simplesmente às ações do executivo, mas ele deve ser um fiscal, verificar se aquilo que está previsto na legislação está sendo executado a contento pelo prefeito. E claro, em caso de irregularidades, desvios, o vereador deve ser o primeiro a denunciar, a mostrar onde está o equívoco e encaminhar a questão para as autoridades pertinentes. O vereador tem função também de legislar. Eu sei, o Brasil tem muitas leis e a gente não precisa de mais leis. A gente precisa fazer cumprir aquelas que já estão aí e que são muito boas em alguns casos. Outras precisam de correção, adequação, modernização, etc. Mas, por exemplo, você sabia que todo ano o município precisa autorizar uma lei orçamentária anual, a LOA? É uma lei que indica para a prefeitura como e onde ela deve gastar os seus recursos públicos. O prefeito não pode escolher o que fazer com o dinheiro. Ele faz com base naquilo que está previsto na LOA. E quem aprova a LOA são vereadores e vereadoras na Câmara Municipal de cada cidade. Ao escolher o seu vereador, pense nisso. O seu vereador precisa ser uma pessoa capacitada para realizar a função de fiscal e de legislador. Em segundo lugar, o seu vereador é um interlocutor. Ele é aquele que ouve a voz da sociedade, ouve a sua voz, a minha voz, e é aquele que fala, expressa a opinião da sociedade, das comunidades, junto ao Poder Executivo, junto aos órgãos de controle, junto à própria Câmara dos Vereadores. Ser interlocutor não significa fazer favor, não significa furar a fila, não significa conseguir uma vaga na creche, conseguir um leito no hospital ou calçamento, a capina para uma rua. Não é disso que se trata. O vereador, como interlocutor, é aquele que, conhecendo as demandas, as necessidades concretas da população, tendo o sentido das ruas, o sentimento das ruas, ele transforma isso em política pública. Mais importante do que ele pedir a capina para a rua A, ele precisa construir, junto com os seus pares, e propor, e tensionar, e forçar o poder executivo, que é quem realiza as coisas, deve realizar, porque vereador não calça a rua, vereador não faz a capina, vereador não compra remédio, não deve fazer nada disso, porque isso não é a sua função. Mas ele deve tensionar para que o poder executivo, dentro das suas prerrogativas e competências, o faça. Então, o seu vereador, ao ser escolhido, o seu candidato a vereador, vereadora, deve ser alguém competente para fiscalizar, competente para legislar e deve ser também alguém sensível, atento para essas situações. E que não se coloque no lugar do Poder Executivo, mas alguém que tenha autonomia para cobrar do Poder Executivo. Verifique se o que o vereador quer é colocar um monte de gente empregada na prefeitura em cargo de nomeação para sempre votar junto com o prefeito. Verifique se o seu vereador é daqueles que vai sempre trocar a sua opinião por algum tipo de benefício que ele vai ter dentro da prefeitura para poder ter a sua base eleitoral sempre garantida. Fuja desse tipo de candidato, porque esse candidato só faz bem para ele próprio. Ele nunca ajuda a sociedade como coletividade.
Em terceiro lugar, eu gostaria de refletir com você sobre como se elege um vereador, porque isso é muito importante. Vou falar aqui de alguns números meio aproximados, até fictícios inclusive, mas só para ilustrar a situação. Um vereador se elege da seguinte maneira. Vou usar o exemplo de Friburgo. Suponhamos que 100 mil pessoas compareçam às urnas para votar e haja 20 cadeiras no Legislativo Municipal. São 21, mas vamos fazer conta de 20. 100 mil dividido por 20, 5 mil. 5 mil votos é o quociente eleitoral, ou seja, para que cada vereador ocupe uma cadeira são necessários 5 mil votos. Como a imensa maioria dos candidatos não chega nem perto de 5 mil votos, em Friburgo alguém que tenha 1.800, 2.000 votos tem muito voto. Como é que é feita a matemática eleitoral? Na lista dos candidatos de cada partido se verifica o total de votos que aquele partido recebeu. Então, o partido A recebeu 15 mil votos, ele vai ter 3 cadeiras. 15 mil dividido por 5 mil, 3 cadeiras. O partido B teve 8 mil votos, ele vai ter uma cadeira e vai ficar na fila esperando voltar a conta para ver se ele consegue fazer um segundo vereador, uma segunda vereadora. Em linhas gerais, muito superficialmente, é assim que funciona. Por que é importante a gente saber disso, pessoal? Pela simples questão de, às vezes, votando em um, a gente elege outro. Por quê? Porque o nosso candidato, na lista, ele teve lá 200, 300 votos. E aquele voto dele vai ser aproveitado para o quociente eleitoral daquele partido. E aí faz com que uma outra pessoa, uma pessoa que esteja mais na frente, mais lá em cima na lista daquele partido, seja a eleita. E aí, às vezes, eu votei no candidato A e o meu partido teve como eleito o candidato B, que talvez seja um candidato, fosse um candidato em que eu não votaria. Então é por isso que é tão importante, ao escolher o seu candidato, pedir a ele a lista dos seus companheiros e companheiras de partido, para verificar se naquele partido todos têm ideias semelhantes, propostas condizentes com aquilo que você, eleitor, escolheu naquele seu candidato a vereador. Não escolha um candidato porque você é amigo dele, simplesmente. Escolha por aquilo que efetivamente ele está propondo. Propondo de fiscalização, de legislação, de interlocução com a população. E, acima de tudo, com autonomia, com liberdade para agir e para realizar a sua vereança sem conchavos com o poder executivo. Liberdade, autonomia, ética, capacidade de fazer propostas de políticas públicas com qualidade. Às vezes, a gente vota num candidato novo, num nome novo, porque a gente tem a necessidade, e ela é muito boa, de renovar a Câmara dos Vereadores. A gente quer renovar. E, aliás, toda eleição, 40%, 50% das câmaras, das assembleias, do Congresso Nacional são renovados. Mais da metade, às vezes. Mas isso não significa que mude a essência, que mude a estrutura. Por quê? Porque mudam-se os nomes, mas as ideias permanecem as mesmas. E mais sério ainda, candidatos que sabem que estão desgastados com o eleitorado, mas que têm ali um grupo cativo, digamos assim, de eleitores que sempre votam nele, fazem o quê? Pegam pessoas que pretendem pela primeira vez colocar o seu nome numa disputa eleitoral, pessoas que gozam de credibilidade, pessoas que gozam do frescor da novidade do seu nome e usam essas pessoas para que os poucos votos que essas pessoas têm acabem por ajudar a eleger os velhos, os velhacos da política que sempre se repetem. Então é preciso a gente ter bastante atenção, bastante clareza quanto a isso. Se a gente quer eleger algo novo, não basta escolher um nome novo, mas escolher um nome novo num grupo de pessoas que tenham ideias novas.
Nada demais em repetir o seu voto naquele candidato de sempre, de 1, 2, 3 eleições atrás que você vem sempre repetindo. Isso não é problema em si. Se esse candidato, se esse parlamentar é alguém que a cada novo mandato, a cada novo momento da sociedade tem ideias novas, criativas, é uma pessoa que se atualiza e uma pessoa que faz jus ao seu voto porque trabalha com honestidade. Tem muitos assim. Mas tem muitos que precisam ser deixados de lado e outros ocuparem os seus lugares. Esses outros, para ocuparem, a gente precisa ter essa inteligência, essa maldade, entre aspas, como eleitores. Escolher numa lista de pessoas que têm afinidades para se aquela pessoa em particular não for eleita, o que for eleito vai fazer valer, vai fazer jus à voz daquele que contribuiu para que ele estivesse na Câmara dos Vereadores. Pense nisso. Escolha um candidato, uma candidata com competência para legislar e fiscalizar, com sensibilidade para ser o interlocutor, o ouvido e a voz da população dentro do poder público. E, em terceiro lugar, alguém que, mesmo que não seja eleito, tenha diálogo com o grupo do seu partido que foi eleito. Qualquer que seja esse partido, mas que tenha ideias de acordo com aquelas que você entende são as ideias necessárias para a coletividade. Vamos virar a página dos favorecimentos e dos favores pessoais. E vamos pensar em política pública para a coletividade, especialmente para aqueles que mais precisam. É um grande desafio, é muito difícil tudo isso, mas é possível. Vamos tentar.